Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma, tudo bom com vocês? Hoje, como eu prometi, a gente vai fazer a leitura para o Divino Masculino na temporada ariana, no Ano Novo Astrológico, para quem assistiu o vídeo de sexta. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu fiz de uma forma diferente, tá? Eu tô usando um dos oráculos de canalização para a gente ver o que espera as contrapartes durante esse novo ano, né? Eu expliquei já também aqui em vídeo o que é que diferencia a temporada ariana, por que ano novo astrológico e como isso influencia na nossa jornada. Antes da gente começar a leitura, quero deixar um recado aqui para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e também te recomendo muito a seguir minha página na rede vizinha no Instagram. Inclusive hoje eu fiz uma live lá pra gente falar um pouquinho sobre os efeitos do eclipse que tá chegando aí, tá? Então eu recomendo muito que você siga lá, porque é onde eu consigo fazer os updates, as atualizações da jornada de forma mais dinâmica e mais rápida. O que eu soltei lá dos eclipses, acredito que eu vou conseguir colocar aqui no YouTube, mas nem sempre é certo, gente. Às vezes dá bug, às vezes não salva, enfim. Então, recomendo muito vocês me seguir lá para vocês terem sempre essa atualização mais dinâmica, mais, vamos falar assim, na lata, né? Na hora que acontece. Caso você queira uma leitura na tua energia para entender o teu momento de conexão, para entender o que está acontecendo, meu WhatsApp vai estar no box de informações, só me seguir, só me chamar lá para a gente conversar um pouquinho e eu ver como eu posso auxiliar você nesse momento com um dos meus serviços, tá? Vamos lá. Só lembrar para vocês que essa é uma leitura geral, então sempre muito discernimento ao ouvir e que eu vou puxar cartas intuitivamente, ou seja, o tanto de cartas que eu caí aqui são as cartas que têm a mensagem sobre o divino masculino e caíram muitas, tá, gente? Na temporada aí de 2024, no ano novo astrológico. Vamos lá, né? Opa! Opa! Gente, a gente começa com a carta do alto valor, das expectativas. 2024 vai ser um ano onde a contraparte masculina, onde o divino masculino, ele vai estar muito nessa vibe, né? As expectativas que ele criou para si mesmo, as expectativas que ele criou para a vida dele, que outras pessoas criaram em cima dele também, e o quanto isso mexeu, afetou o valor que ele coloca em si mesmo, né? A gente sabe que durante a dinâmica, o divino masculino ele tem que lidar com muitos desafios físicos, e um desses desafios é saber se impor em meio ao grupo, ao social que ele está inserido. E nem sempre é fácil, né? A gente está sempre tendo outras pessoas ao nosso redor para dizer o que a gente deve fazer, como deve agir. Então, essas expectativas mexeram bastante com a autovalorização desse divino masculino e agora esse ano ele precisa muito analisar isso tudo. Por quê? O valor deve vir de dentro. Ele que deve ser saber qual é o valor que ele tem. Qual é ele que deve trazer, né, essa coisa de dizer não, não concordo, não casa comigo, não está de acordo com meus valores, não está de acordo com quem eu sou. Só que o que é que acontece? Até então, aqui é a carta da máscara, né? Das crenças. Até tem um cara aqui segurando a máscara que ele tirou do próprio rosto. Olha que mensagem poderosa, viu? Que a gente está construindo aqui. Até então, esse masculino ele vestiu muitas máscaras, principalmente com você, feminino. Era um masculino assim que se fazia, se fantasiava de uma coisa que não era. Criava assim uma história, um personagem que nunca uma história. Desculpa, travou aqui a câmera, tá? Uma história, um personagem que nunca foi ele. Então ele viveu esse teatro, essa ilusão durante muito tempo. Só que o que é interessante notar? Era uma crença que ele tinha. Ele achava do fundo do coração dele que ele estava fazendo certo.
Porque se ele jogasse o jogo conforme as pessoas ditavam as regras, ele ia se dar bem, ele ia vencer na vida, ele ia ser quem ele veio para ser, né? Afinal, a sociedade que dita o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente diz. Só que com essa autovalorização, né? E percebam que o cara, ele tá com a máscara na mão, a máscara tá caindo, né? Ele tá vendo que essas crenças não casam com o coração, não casam com a essência. As coisas que fizeram esse masculino acreditar, esse grupo de masculino acreditar, não vive, não harmoniza mais com a realidade que ele quer viver. Aqui a gente pode estar falando de masculinos que estão muito infelizes com a própria vida, que não aceitam a vida que levam, e mesmo que estejam em momentos ótimos pessoais, de carreira, de financeiro, de família, não tá feliz, não tá satisfeito. Ele diz, talvez aqui a gente fale de masculinos que alcançou o que era esperado dele, mas descobriram que não era isso e agora estão frustrados, estão insatisfeitos, estão revoltados com a vida, desanimados, desamparados, tudo isso, tá? Agora preste atenção no ponto de virada. A gente tem a carta do outono. A gente entrou no outono, né? Aqui no hemisfério sul, a gente entrou no outono agora com a entrada de Áries também. E aqui tá falando de colheita. Lembra o quanto eu venho falando com vocês de colheita, de chegou a hora de colher o que plantou, que o masculino ele vai começar a colher a consequência dos próprios atos, das próprias atitudes, das próprias escolhas? O outono é a partir de agora que esse masculino ele vai começar a ter clareza do quanto ele se prejudicou ao longo da vida. Tudo bem, como eu falei, pode ser masculino aí, nossa, bem de vida, sucedido, os pilares da sociedade, aquele masculino que todo mundo olha e diz, nossa, me inspiro, mas dentro dele ele não tá feliz, ele não tá satisfeito, não era o que ele queria, e agora vem a colheita. Ele tá começando a perceber o quanto ele se prejudicou, mas ele ainda não se deu conta do quão profundo é essa insatisfação. A partir do momento que ele começa a colheita, que aí a espiritualidade coloca na vida dele, situações karmáticas que ele precisa encerrar, coloca na vida dele a energia que ele vem lançando para o universo volta para ele, agora que ele vai começar a realmente se dar conta de que, puta, já ia xingar aqui YouTube ia me banir. Se dá conta assim que, nossa, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu tô passando por isso? O que é que tá acontecendo, né? E olha as cartas que a gente tem depois desse momento de colheita. Eu falei, opa. A gente tem a carta da integração, que é a carta da união, e a carta do sol, da força, do empoderamento. Tudo isso para fazer com que esse masculino entenda que ele sozinho, ele não vai muito longe. Ele precisa da força feminina, ele precisa da integração das polaridades. Primeiro dentro dele, tá? Não tô falando aqui que a união vai acontecer de forma instantânea. Lembrem que eu falo com vocês, a jornada não é miojo para ficar pronta em 3 minutos. Mas é que ele começa a perceber a necessidade de trazer, de acender esse feminino dele, de integrar as polaridades, de se unir internamente, porque não adianta só ele vibrar no masculino, 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 de querer fazer, de querer conquistar, de querer agir, e ele não trazer a essência, não trazer o propósito, não trazer a alma, que é o feminino interior dele. Então ele começa a buscar essa integração, se ouvir mais a intuição, ouvir mais o lado emocional. Aqui a gente pode ver masculinos começando a buscar algo, terapia, psicólogo, curas energéticas, porque ele vai sentir essa necessidade vai ser desperta nele. Inclusive, esse final de semana, e de novo vou citar a Rede Vizinha, todo domingo eu abro caixinha para a gente conversar, para a gente interagir, para eu entender qual é o momento de vocês. E uma cliente, uma seguidora lá falou que o masculino dela procurou ela para tentar entender melhor o que é a conexão, tentar entender melhor o que é chama gêmeas.
buscou ela para alguns conselhos, algumas situações que ele está passando na vida dele. Então entendam o quanto isso é poderoso. Ele está começando a acordar. E aqui a gente não está dando falsas promessas. O masculino, ele está acordando. Só que para ele acordar de fato, ele precisa integrar esse feminino. Ele precisa trazer o feminino interno dele à tona. E agora ele começa, através das provas, através das situações, através de analisar e avaliar tudo isso que ele passou na vida dele. E quanto mais ele faz isso, mais ele se empodera, mais ele ganha força. Vou mostrar uma coisa para vocês que é bem curiosa. Antes da carta do outono, todas as duas figuras são masculinas, notem. A gente tem a carta do outono que fala da colheita e depois a gente tem uma carta de união onde tem o feminino e o masculino integrado e o empoderamento, e aqui é uma mulher. Então entendam o quanto é necessário, o quanto é importante que esse masculino traga esse feminino à tona. Porque antes dele conseguir ser o masculino do divino feminino externo, ele precisa ser esse masculino internamente para o feminino dele. Ele precisa entender o que o feminino dele interior precisa, o que o feminino interior necessita. E entenda, divino feminino, que o feminino interior dele é um espelho seu. Então, tudo que você vibra, o feminino interior dele já tá preparado para vibrar também. Por isso que é tão interessante que ele empodere esse feminino interior para que ele tenha a capacidade de te empoderar também. Gente, ambas as mensagens assim poderosíssimas, tá? A gente realmente vai ver muita movimentação esse ano nas conexões. Podem ter chamas entrando em união? Opa, claro que pode. Podem ter chamas onde o divino feminino vai ver realmente que o masculino tá melhorando, tá? Eu não gosto muito dessa palavra. Tá evoluindo, tá ascendendo, tá buscando a própria cura, sim. É um ano muito mágico. E aí eu lembro para vocês o que eu sempre falo. Karma não é só negativo. A gente colhe o que a gente planta. E um ano de Saturno não vem só para bater na gente. Vem também para mostrar quem a gente deveria ser, tá bom? Foi isso por enquanto, meus amores. Na quarta-feira a gente se vê de novo. Uma última semana para vocês.